Então abra a tua Bíblia, eu quero usar Isaías, porque Isaías teve uma visão. Diz assim, no ano em que morreu, Isaías capítulo 6, vamos ler do 1 primeiro então, né? Diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha que visão, hein? Versículo 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e de hábitos no meio de um povo impuros lábios. E os meus olhos então viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, e que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que isso tocou nos teus lábios, e a tua então iniquidade foi tirada e expiada do seu pecado. Depois disso, então eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, me envia-me a mim, Senhor. Aleluia! Oh, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra, que o Senhor continue falando, ministrando, e queremos sair daqui edificados e abençoados pela tua mão santa e poderosa. Amém e amém. Queridos, tudo que nós estamos trabalhando aqui desde o início é questão de visão. Você pode vir aqui cantar e enxergar apenas a Míria, mas você pode vir aqui cantar e enxergar o céu se abrindo. Você pode enxergar anjos aqui nesse lugar. Você pode enxergar pessoas sendo quebrantadas e curadas, mas você pode chegar aqui e começar a ver apenas cadeira e pessoas comuns, cheias de erro, de pecado, de falha. Mas eu posso entrar aqui e ver pessoas que estão buscando a santidade, que estão buscando o Senhor, que são escolhidos e tem a marca do sangue do Cordeiro. Tudo é questão de visão. Visão, querido, significa o quê? Ó, fui buscar lá uma coisa no dicionário. Diz assim, visão é algo algo percebido num sonho, num transe e muitas vezes numa aparição. Tá? Então a visão, o significado da visão é algo percebido num sonho, num transe e muitas vezes numa aparição. Visão é aquilo que às vezes parece que eu estou sonhando, não estou sonhando, estou ouvindo, estou percebendo. Então, meu querido, numa palestra do Sebrae, as pessoas falam muito sobre visão empreendedora. Numa palestra em que as pessoas estão vendendo algum produto, as pessoas falam assim, você tem que ter uma visão de vendas. Está entendendo? Mas aqui, meu querido, nós como igreja precisamos ter uma visão espiritual. Enxergar a Deus, visualizar o meu milagre, perceber o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Então a primeira coisa, meu querido, eu preciso me colocar no lugar onde Deus vai me levar e vai me conduzir a receber essa visão, né? Fiz uma confusão aquizinha, né? E não deu para entender, né? O que eu quis dizer aqui, eu preciso estar no lugar onde Deus vai falar comigo. Porque, meu querido, para Deus trazer a visão para mim, se você olhar e ler a Bíblia, você vai ver que quando Deus trazia uma visão para alguém, o que ele fazia? Ele fazia com que a pessoa estivesse num determinado lugar, numa determinada região, num determinado ponto. Por exemplo, quando Deus queria falar com Abraão, ele viu que ele liberou a palavra, mas Abraão viu que a demora estava acontecendo e ele ficava dentro
da tenda, e Sara ali reclamando: olha só, Abraão, você falou que Deus ia dar um filho para nós, que Deus, olha, eu já estou velho, já estou assim, não vai dar tempo, as coisas não estão acontecendo. Então, querido, Abraão estava dentro da tenda, então Deus não poderia mostrar o que ele ia fazer, Deus precisava tirar Abraão para fora. Então Deus fala assim: Abraão, sai para fora desta tenda, desse lugar, porque agora eu preciso mostrar a visão. Olha para o céu. Abraão olhou, e ali Deus fala assim: conta as estrelas. Abraão fala assim: Senhor, é impossível. Então Deus fala assim: é desta maneira que eu vou fazer na tua vida, Abraão. Esta será a tua descendência. Mas para Deus falar com Abraão, Deus precisou tirar Abraão do lugar aonde ele estava. Outro homem, a Bíblia fala de Moisés. Moisés estava no deserto há 40 anos, talvez Moisés tinha perdido a esperança. Ele saiu do Egito como um assassino, já tinha feito a sua família, já estava ali, cuidando, trabalhando. Já não tinha mais, talvez Moisés achava assim: Deus nunca mais vai me usar. Eu sou um assassino, quem sou eu para voltar para o Egito? Mas de repente Deus precisava falar com Abraão em um determinado lugar. Então Deus não foi falar com Abraão lá na casa dele, Deus não foi falar com Abraão no meio das ovelhas, mas Deus fez com que um fogo começasse a consumir uma sarça que não consumia. Então a atenção de Abraão foi chamada para um lugar, e quando Abraão se aproxima daquele lugar, então aí Deus fala com ele: Abraão, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar que eu preparei é santo, e hoje eu vou falar com você. Amém? Vai pegando aí. Outro exemplo que eu marquei aqui: Deus chama o profeta Ezequiel e leva ele numa visão pisar em vales de ossos secos. E quando Ezequiel começa a pisar naquele vale de ossos secos, ele escuta o barulho dos ossos. E naquela visão, Deus fala com Ezequiel e fala: Ezequiel, você está sentindo o barulho dos ossos? Ezequiel: sim. Você está sentindo o lugar que você está? Ezequiel diz: sim. Eu posso, Deus fala assim: pode voltar esses ossos a ter vida novamente? Ezequiel tinha duas opções. Ele poderia falar: Senhor, essa situação é impossível, esses ossos nunca mais vão voltar a ter vida. E às vezes na vida da gente acontece assim: a gente está num momento em que Deus leva a gente para uma situação, e aí a gente começa a falar: é impossível. Mas Ezequiel falou: Senhor, tu sabes, porque o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. E Deus então fala para ele na visão: então profetiza, porque você vai ver o milagre que vai acontecer. Glória a Deus. E foi exatamente, ele profetizou e o milagre transformou. Jeremias, Deus, para falar com Jeremias, Deus fala assim: Jeremias, sai aí da tua casa e desce na casa do oleiro, lá eu vou falar com você. Jeremias poderia falar: Senhor, eu estou aqui no quentinho, tão bom, tão gostoso, fala aqui. E tem hora que a gente fala assim: eu vou assistir o culto de casa. E o Senhor fala assim: vai lá na igreja, que eu vou falar com você. Mas eu assisto aqui, Senhor. E Deus fala assim: vai lá. Não é assim? Já não aconteceu isso com você? Você falou: vou ficar. Deus fala: vai na igreja. Aí você pega e vem. Então Jeremias, ele entendeu e ele ouviu a voz de Deus, mas ele teve que sair da casa dele. Tá? Outra coisa, os discípulos, no meio de uma tempestade, como eu preguei, os discípulos, para entender a visão e para ver o Senhor Jesus, eles tiveram que estar no meio da tempestade para ver um milagre que Jesus iria fazer, numa visão que só eles puderam contemplar naquele momento. Tempestade, vento contrário, situação complicada. De repente, quem vem andando sobre as águas no meio da tempestade? Jesus de Nazaré. E aí Jesus fala assim: saiam do barco e venham aqui para contemplar o milagre e a vitória. E no meio da tempestade, Jesus deu autoridade para que eles andassem. E somente Pedro caminhou sobre as águas. Mas no meio daquela situação, Jesus entra no barco e realiza um milagre. Está vendo, meu querido? Então, sabe o que eu entendo aqui? Que muitas das vezes nós não estamos entendendo nada do que o Senhor está fazendo em algumas áreas da nossa vida.
O Senhor pega a gente do nada e leva a gente para um lugar que a gente fala: Senhor, por que é que eu vim parar nesse lugar? Qual é o teu propósito de eu estar aqui? Por que é que eu estava tão bem em tal lugar e agora estou nessa situação? Senhor, por que é que o Senhor fez com que as portas se fechassem na minha vida? Por que é que o Senhor me colocou no meio do furacão? Por que é que o Senhor me colocou aqui dentro desse hospital? Por que é que o Senhor me fez passar por essa luta e por essa prova? Por que é que o Senhor me colocou nessa situação? É porque naquele momento, meu querido, se Deus colocou você em lugar que você não está entendendo, é porque naquele momento você não está no controle mais. É Deus que começa a estar no controle da tua vida. Aleluia! Quantas vezes eu questionei o Senhor, por que é que o Senhor me colocou aqui? Estava tão bom, estava todo mundo junto, estava tudo legal, eu estava no quentinho, estava ganhando bem, estava isso, estava aquilo, e agora o Senhor me coloca numa posição que eu não estou confortável, eu estou questionando, eu estou me perguntando. Você acha que esses homens também acharam que Deus colocou eles naqueles lugares e eles estavam ali felizes, aplaudindo? Ai, que legal, estou aqui porque agora Deus vai falar comigo. Eles não estavam entendendo, mas Deus precisa muitas das vezes nos tirar de alguns lugares para que possamos ter uma visão clara do que Deus tem para a nossa vida. É na hora da prova, é na hora da luta que Deus vai trazer uma visão transformadora na nossa vida. A gente vai começar a enxergar o que a gente não enxergava. A gente vai começar a ver o que a gente não via. A gente vai começar a perceber quem era Deus na nossa vida, cada dia, cada momento e cada hora. Meu querido, não tenha medo quando Deus fizer algo que você não está preparado. Não tenha medo quando Deus te tirar de um lugar e colocar você em outro lugar e as pessoas começarem a rir de você. Saiba que é o trabalhar de Deus na tua vida. Se um dia você entregou a tua vida para Jesus, saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Fala para quem está do seu lado: Deus está no controle de todas as coisas. William, Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, e a Bíblia faz isso, né? A Bíblia, quando falou com alguém, Deus: Samuel, sai daqui, você vai lá na casa de um fazendeiro, de um sitiante chamado Jessé. Você vai sacrificar lá. Sai do palácio e lá eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Não é? Samuel falou: Senhor, mas pode me matar, Saul pode me mandar me matar. Vai lá, que lá eu vou falar com você. Você está vendo, irmãos? Tem momentos que Deus nos dá uma palavra. Vai lá na casa de fulana orar por ela agora. Você fala: Senhor, lá eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Meu querido, quando Deus falar isso ao teu coração, vá, realize. Porque naquele momento Deus vai trazer uma visão na tua vida, vai trazer algo diferente que talvez os seus olhos não estão enxergando. Amém? Fala assim um amém. 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 Glória a Deus. Tira esse sono no nome de Jesus. Voltando, meu querido, para aquilo que nós lemos, nós vamos ver que Isaías, ele teve uma visão extraordinária. Você já parou para pensar o que Isaías viu? Isaías viu o trono. Isaías viu anjos. Isaías escreveu que o anjo tem 6 asas. Isaías viu anjos andando, serafins, e os anjos, ele viu os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando Isaías viu tudo aquilo ali, Isaías começou a ter a visão de quem ele era. Isaías falou: ai meu Deus, eu estou tendo uma visão tão linda, mas eu sou um homem tão pecador, tão impuro, tão impróprio. Sou um homem aqui no meio de uma gentarada de lábios impuros e um jeito de um povo pecador, e eu também estou no meio deles. Mas a palavra do Senhor diz que teve um anjo que pegou uma brasa viva do altar e veio e passou na boca dele. E o anjo disse assim: agora, Isaías, você está preparado. Agora toda a impureza dos teus lábios foram limpos. Queridos, a minha pergunta é: quando é que eu vou começar? Como eu posso me preparar para receber algumas visões e algumas estratégias de Deus na minha vida? Primeira coisa, comece a limpar os teus lábios. Comece a purificar aquilo que sai da tua boca. Deus manda falar ao meu coração e ao teu coração: cuidado com aquilo que sai da tua boca.
Porque, meu querido, para você ter uma visão, a visão, quando eu estou falando aqui, quando a gente fala para um cego, tem cego que enxerga melhor do que uma pessoa que está enxergando. É brincadeira, eles andam rápido. Vocês já viram um cego sendo guiado por um cachorro e o cara estava adestrando, mas o cego passou numa velocidade com o cachorro. Eu falei, gente, o cara está treinando o cachorro e o cego já está andando. Sabe por quê? Porque o cego não está vendo, o cachorro está conduzindo, mas ele não está apenas na confiança do cachorro. O cego está ouvindo, ele está se guiando por aquilo que ele está ouvindo. Então, meu querido, você quer ver Deus falar com você? Então, prepare o ouvido do teu coração. Para de falar muita coisa, porque aquilo que falamos atrapalha a nossa visão e atrapalha muitas vezes o que Deus quer trazer para cada um de nós. Às vezes Deus quer trazer estratégia, às vezes Deus quer trazer uma sabedoria para você, às vezes Deus quer mostrar como é que você tem que agir lá na tua casa, no teu trabalho, no meio da tua família, no teu casamento, mas você fala tanto, você murmura tanto, que Deus não tem como trazer e nem levar você, porque você não consegue entender o chamado de Deus para que Ele possa falar com você. Tem gente que é uma porta ambulante. As pessoas estão, Deus está tentando falar, mas ele não consegue parar e deixar Deus falar. Você já conheceu gente assim? Que a pessoa, ela vem, ela fala, daí você fala assim, então, aí você vai falar, ela, não, mas peraí, eu não terminei ainda, e ela continua falando, contando o problema dela, e ela conta do problema dela, conta do filho, conta do neto, conta da sogra, conta do passarinho, conta do cachorro, aí você respira para falar, ela fala, então, eu vou dar, não, ela fala, espera um pouquinho que eu não terminei ainda, e quando ela termina de falar, aí ela fala assim, olha, já estou com pressa, olha, até agora eu nem deixei você falar, né? Mas depois outro dia a gente conversa e a pessoa sai. E às vezes a gente é assim com Deus. A gente está preocupado com as nossas coisas, com as minhas coisas, com a minha casa, com a minha profissão, com a minha carreira, com tudo que eu tenho, com tudo que eu vou fazer, com aquilo que eu vou fazer. E às vezes a gente não tem condições de Deus falar com a gente. Aí tem gente que fala assim, não sei, pastor, Deus não fala comigo, Deus não mostra, né? Eu já vi gente falando, eu queria tanto assim ter visão, eu queria tanto assim ter sonho, queria tanto que Deus falasse comigo. Mas você vai analisar a vida da pessoa, a pessoa não deixa Deus trabalhar na vida dela. Lábios impuros. Quando Isaías fala, Senhor, limpa-os, eu não tenho capacidade para toda essa visão, não. Mas ele estava já preparando, deixando Deus preparar. Queridos, limpa os teus lábios em todo momento. Quando vier aquela vontade, consagre um copo de água. Sempre tem um copo de água ungida na tua bolsa, né? Hoje as pessoas têm álcool em gel, né? Mas tem uma garrafinha de água ungida consagrada. Traga os pastores ungir, porque quando vier a vontade de você falar, toma um golinho de água. Os médicos falam que quando a gente está no regime e dá vontade de comer, beba um pouquinho de água. Espere 10 segundos que a vontade da fome vai passar. Eu já fiz muitos aí, não passa de jeito nenhum. Eu não consigo dormir se não comer nada, irmãos. Já tentei, já comi, fiz as coisas certinho. Comer salada, 6 horas da manhã, da tarde, né? Jantar cedo. Quando chega 10 horas da noite, irmãos, eu viro pra lá, viro pra cá, viro pra lá, viro pra cá. Quer saber de uma coisa? Eu vou estourar pipoca, né? Aí estoura pipoca. Aí vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá. Aí eu lembro que tem umas bolachinhas de maisena, né? Vamos lá. Bolachinha de maisena. Umas 5 bolachinhas. Umas 7 bolachas, vai. Umas 10. Aí a gente dorme porque daí a barriga tá pesada, né? Anaconda. Engoliu um índio. Tá lá. Aí não dorme, desmaia, né? E assim é, irmãos. A nossa vontade, às vezes, de querer resolver as coisas com as nossas palavras. E tem hora que a gente... O que o Senhor fala em algumas palavras, em algumas passagens em que o povo precisava guerrear? Diante das muralhas de Jericó, que o Senhor falou assim, diga, Josué, para o meu povo ficar em... irmãos, vocês não estão lendo a Bíblia, né? Vem de terça-feira, começou terça-feira agora os estudos aqui, ensinando. Eu vou só falar a resposta para vocês falarem bonito, tá bom? Silêncio. Diga ao meu povo para que fique em...
Em outro momento o Senhor fala assim: aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor há de fazer. Glória a Deus. Vamos caminhar. Seus olhos precisam ser modificados para uma visão espiritual. Aprenda a enxergar sem os seus olhos. Fala para quem está ao seu lado: aprenda a enxergar sem os seus olhos. Aprenda a enxergar sem... O que o cego faz? Ele aprende a enxergar sem os seus olhos. Aprenda a enxergar sem os seus olhos. E aí eu uso um exemplo aqui de 2 dos espias que foram de Josué, foram espiar Jericó. E quando eles chegaram lá, eles se hospedaram na casa da prostituta chamada Raabe. E de repente o rei manda procurar esses 2 espias, e eles têm que confiar em Raabe, uma prostituta. E naquele momento, se eles olhassem para a prostituta, para a pessoa que estava ali, pelo erro dela, eles poderiam dizer assim: eu vou confiar nessa mulher. E quando eles confiarem em Raabe, entregaram as suas vidas para Raabe, Raabe escondeu eles, e eles fizeram uma aliança com Raabe. A Bíblia fala que Raabe, ela foi descendente, até escrevi aqui, ela gerou, Mateus capítulo 1, versículo 5, ela gerou Jessé. E a Bíblia fala que de Jessé ele foi o pai de Davi. E a Bíblia fala que da descendência de Davi veio Jesus. Então, se a gente for olhar, Jesus saiu desta mulher chamada Raabe, que ninguém queria na cidade, ninguém valorizava ela. Mas sabe por quê? Porque Raabe teve uma visão diferenciada quando aqueles homens entraram. Ela disse assim: eu reconheço que vocês vêm vindo e vocês servem um Deus, e esse povo que vem vindo com vocês é do Deus vivo, e eu vou proteger vocês, mas protejam também a minha casa e a minha família. Raabe, na situação que ela estava, ela era uma mulher de visão. Ela sabia quem ela recebeu na sua casa. Então sabe o que Deus me ensina aqui? Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, e cuidado com quem você tem feito alianças. Isso atrapalha a tua visão, viu? Uma coisa que eu ouvi, uma frase que eu ouvi essa semana, a pessoa disse assim: na casa da gente nós não colocamos qualquer tipo de pessoa. E tem gente que gosta de fazer festa, traz todo mundo da fábrica para fazer festa na casa dele, traz todo mundo da loja, entra na casa dele. Você sabia que na cultura japonesa, as pessoas para entrarem na casa têm que tirar o sapato e deixa o sapato do lado de fora, porque eles acreditam que vai levar contaminação para dentro da casa? E tem gente que faz aliança com todo mundo, recebe todo mundo, coloca todo mundo na tua casa, e aí, meu querido, você começa a perder a visão, porque você começa a envolver e fazer aliança com todo mundo. Você não pode fazer aliança com todo mundo. Você tem que ter a visão de quem você está fazendo aliança e de quem você está se relacionando, porque esta pessoa pode tirar você da visão. Porque na maioria das vezes a pessoa fala: não, eu vou trazer ele para Cristo, e ele vai levar você para o capeta. Ele tem mais força para levar você para o capeta que você trazer ele para Cristo. Ai, nossa, eu tô trabalhando agora. Deus vai trabalhar, uma hora Deus vai trabalhar. Deixa Deus trabalhar primeiro na vida dele, para depois você trazer ele para a tua vida, porque ele vai fazer da tua vida um inferno. E tem gente que busca o inferno, em vez de você ter uma visão de Deus, o que eu faço nessa causa? Não, ela já vai tomando as decisões. E último lugar, meu querido, Pedro é o maior exemplo de visão distorcida. E agora eu fui estudar isso aqui para me falar, né? Pedro tinha uma visão míope, né? E eu tenho 2 especialistas aqui que se eu falar errado agora eu tô morto, né? Por isso eu estudei 2 vezes. Míope, olha lá, olha, tá dá gelo na gente aqui. Míope é uma pessoa que não enxerga de longe. É isso, né? Ela enxerga só o que ela tá vendo aqui. E a gente percebe que Pedro, ele tinha uma visão míope espiritual. Ele enxergava Jesus, ele via Jesus, tanto que ele estava do lado de Jesus, ele falou assim, Jesus falou assim: o que vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala assim: tu és o Filho do Deus Altíssimo, né? Ah, Pedro, o Senhor falou: olha que beleza isso aí, Pedro, hein? Chique, hein? Que visão, você está do meu lado, você está me enxergando assim. Mas na hora que Jesus estava distante, ele não enxergou Jesus na cruz, ele teve medo. E quando chegou perto dele, ele negou Jesus. E quando ele negou, a Bíblia fala que ele chorava. Ele ficou entristecido. Ele falou assim:
puxa, eu enxerguei, eu vi Jesus, quando Jesus estava perto de mim, eu enxergava tudo nele, mas quando ele ficou longe de mim, é isso, irmãos, tem cristão que ele fica bem na igreja, ele enxerga a palavra, ele pega a palavra, ele guarda a palavra no coração, mas quando ele sai daqui, parece que ele perdeu totalmente a visão, e aí por isso que a gente tem muita gente fraca e abatida no meio do corpo de Cristo. Porque de longe da igreja ele não consegue enxergar mais nada do que Deus falou ao coração dele. Tem gente que vai sair daqui, meu querido, eu não quero, vou quebrar isso no nome de Jesus. Mas tem muita gente que sai do culto, se você perguntar daqui a 1 hora o que foi pregado no culto, ele não sabe o que foi pregado no culto. Parece que cega ele esquece de tudo. Por isso, meu querido, quando Pedro achava que ele não teria mais jeito, Jesus, quando ressuscitou, qual foi a primeira pessoa que Jesus foi atrás? De Pedro. Jesus não deixa ninguém para trás. Fala assim para quem está: Jesus não deixa ninguém para trás. Por isso, meu querido, nesta noite, pega a visão, né? Não importa a situação onde você está, Deus vai falar com você nesse lugar. É Deus que está levando você para alguns lugares. Ele vai falar. Quando você achar que você precisa receber uma visão, dobra o teu joelho na tua casa, fecha os teus olhos e espera, porque Ele vai falar com você. Porque quando você deixa de fazer as suas coisas e começa a buscar do reino, Ele vai começar a mostrar coisas que às vezes nem por pastor está mostrando, mas vai mostrar para você. Eu amo aqui, irmãos, porque tem muitos irmãos que eu dou essa liberdade. Tem muitos irmãos que chegou: pastor, Deus mostrou isso para mim. Hoje uma irmã ligou: pastor, eu tive um sonho com você, vou contar. Contou o sonho, a gente orou pelo celular mesmo. Falei: ô irmã, ore por mim. Ela mandou uma oração, mandei uma oração. Às vezes os irmãos falam: ô pastor, eu recebi uma palavra, será que eu entrego? Entrega, Deus falou com você, fala comigo. Tem pastor que não aceita, não. Quem é você para falar? Queridos, a gente tem que ter a visão do reino. A gente tem que enxergar às vezes. Porque às vezes Deus vai usar uma criança para falar com a gente, e Deus vai usar um velho para falar com a gente. Enxergue, deixa Deus trabalhar. Deixa o teu coração humilde. Fique em silêncio algumas vezes. Quando você achar que Deus não está ali, que Deus não está falando, que as coisas do teu barco estão virando, fique em silêncio. Porque Ele vai trazer uma visão diferenciada para a tua vida. Pode ter certeza. Já está mostrando muita coisa para você que você tem que tirar da tua vida. Já está mostrando muita coisa que você precisa melhorar na tua vida, é ou não é? Fica de pé e vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós te colocamos essa noite, Deus, e pedimos para que o Senhor mude a nossa visão. Mude a nossa vida, mude, Deus, a nossa estratégia. Senhor, muda, Deus, a nossa situação, muda, Senhor. Que o Senhor, Deus, possa, Deus, trabalhar, Deus, na minha vida, na minha casa, na minha família, em cada lugar agora, nesse momento. Aquele Deus que está com uma visão totalmente distorcida, aquele que está sendo abastecido pelo inimigo, pelo capeta, porque o capeta vai colocar uma visão para você, que você só vai conseguir enxergar aquilo que os seus olhos estão vendo fisicamente, problema, luta, gigante, tempestade, mas o Senhor vai te mostrar. O Senhor disse, o profeta disse àquele moço: ah, Senhor, abre os olhos dele. E quando ele abriu os olhos, ele viu carros e anjos e cavaleiros naquele lugar, e eram tantos que ele falou: Senhor, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está com você, meu querido, no nome de Jesus. Quero que o grupo de louvor venha aqui enquanto eu estou orando pela tua vida. Você que está em casa, nós vamos terminar o culto neste momento, e eu quero que você saia daqui edificado. Eu quero que você saia daqui transbordante. Eu quero que você saia daqui renovado. Levanta as tuas mãos assim e começa a falar como Isaías falou: Senhor, purifica os meus lábios. Limpa, Senhor. Limpa, Deus, os meus lábios. Limpa, Deus, a minha vida. Tira de mim, Senhor, todo erro, toda falha, toda situação. Trabalha na minha mente, trabalha no meu coração. Senhor, trabalha nesta noite, nesse lugar. Aquele Deus que há muito tempo não tem uma visão, aquele que há muito tempo não consegue entender por que ele está nessa fase. Talvez você
você veio nesta noite perguntando: Senhor, por que eu estou nesse lugar? Porque o Senhor me colocou naquele lugar. É porque Deus precisa falar ao teu coração, meu querido. Quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, quando a gente está vivendo mil maravilhas, Deus não consegue falar, porque o nosso coração está apenas, os nossos olhos estão vendo a bênção material, as coisas materiais. Mas, meu querido, quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos vivendo um tempo de luta, a nossa visão começa a ser transformada e a gente começa a ver Deus em cada momento. E eu tenho nesses dias visto Deus em cada momento. Eu tenho visto Deus operando, eu tenho visto Deus trabalhando, e eu oro pela tua vida para que você receba agora o dom de Deus, para que você receba fortalecimento de Deus na tua vida. E no nome de Jesus nós oramos e clamamos. Gostaria que um diácono pegasse a água nesse momento e nós vamos consagrar, e você vai retornar para a tua casa abençoado. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos agora, Senhor, essas águas sejam agora, Deus, como o anjo fez com Isaías. Foi, Senhor Jesus, a brasa que tirou do altar para limpar os lábios do profeta Isaías. Que esta água seja uma água de purificação, de mudança, de transformação, de limpeza. A água gera limpeza, gere limpeza dentro de nós, nossos pensamentos, nossas atitudes, que nós possamos sair daqui mais leves, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos na tua presença, no nome de Jesus. Levante uma das suas mãos e nós vamos orar por duas pessoas aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos agora pela vida da Osana, que está com gripe. Que o Senhor abençoe a vida dela. Abençoe também, Senhor, nesse momento a vida da nossa irmã Léo, do seu esposo Carlos. Entra, Deus, naquele hospital, entra na casa, entra, Deus, aonde ela necessita, Senhor. Libera esta palavra de cura na vida dela. Oramos pela vida do nosso irmão, seu Ayrton, Senhor. Deus, trabalha agora da vida dele, traz libertação, traz cura, traz vitória, quebra essa enfermidade agora no nome de Jesus. Oramos pela Cecília, pela Maria, Cecília Maria, que o Senhor, Deus, entre com providência agora, que haja milagre na vida dela, no nome de Jesus. Nós quebramos todo o mal. Se você precisa de uma vitória, eu vou orar por você agora, meu Deus e meu Pai. Esta mão levantada agora, onde estiver uma situação que o teu filho, a tua filha está apresentando, entra com providência agora na casa, no lar, na família, no trabalho, em todas as áreas. E nós abençoamos agora a tua igreja no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Dá uma linda salva de palmas e volta para tua casa abençoado. Aleluia.